Morning, a paz do Senhor. Como você está nessa sexta-feira maravilhosa? Sim, se você está escutando essa mensagem, ela pode se tornar maravilhosa pelo simples fato de você estar escutando essa mensagem. Ai, Elaine, é porque você não sabe como foi a minha semana, você não sabe como eu acordei hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E quando nós nos alegramos pelo grandioso fato de termos acordado, as coisas já começam de uma forma totalmente diferente. E é nesse lugar, meu irmão e minha irmã, que eu, Elaine Violine, te dou bom dia. Falo com você, sim, existe algo maravilhoso para você viver quando você acredita que Deus tem planos melhores do que os seus. Mesmo quando você está vivendo o processo de deserto, de esmagamento, da prensa e de todas aquelas palavras que os cristãos conhecem quando estão passando por situações de vale. E hoje, nessa sexta-feira, além de te perguntar se você ouviu os episódios da semana, se você foi lá nas redes sociais para poder conhecer o Chá com Deus, eu vou pedir para o Pedro deixar aqui o @ do Chá com Deus. Coloque um coração, coloque um glória a Deus, coloque um amém. Esse não é um pedido para a Elaine. Esse é um pedido para que a mensagem de Deus chegue a mais lugares. Nós temos um mecanismo dentro das plataformas, dos streamings, que sim, nós precisamos um dos outros. E o Chá com Deus precisa de você, assim como os outros comunicadores do Evangelho também precisa do seu coração, do seu glória a Deus, do amém, para que a mensagem chegue. Então vamos criar esse hábito de glorificarmos o nome de Deus nos comunicadores que falam do Senhor, para que essa mensagem se propague pelos 4 cantos do mundo. Posso contar com vocês nesse projeto do Senhor? Quero ler aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia, e lá na rede social do Chá com Deus também. Para essa sexta-feira, eu quero te fazer uma pergunta. E você pode responder isso lá nas redes sociais. Qual é o versículo dessa sua estação? E aquele versículo que é o versículo que quando você escuta, você fala, esse é o meu versículo. Por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o versículo que está na minha casa, no meu coração, nos meus post-its. É o versículo da minha trajetória inicial com o Senhor. Esse é o meu versículo. Isaías 62 são os versículos. Eu vou pegar exatamente Isaías 62. Vou pegar aqui os versículos exatos que estão no meu espelho do banheiro. Que diz assim, é 61. Isaías 61, dos versículos 1 até o 4. A minha Bíblia, todas as minhas Bíblias estão grifadas, circuladas, tem versículo no espelho e todas as vezes que eu percebo que eu preciso de uma declaração profética na minha vida, eu venho aqui e eu abro a palavra do Senhor e deixo transbordar tudo aquilo que o Senhor quer transbordar na minha vida. E aí, qual é o versículo da sua estação e o versículo que você fala que já está tatuado em você? Tem um versículo que foi o versículo do meu aniversário. Versículo 1 do Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu o meu clamor. Tem um versículo de Josué, seja forte e corajosa, que Ele também impregnou no meu DNA. Que mais que eu tenho de bate pronto? Eu acredito que são esses assim, bem marcantes. Eu tenho também de João, eu tenho na página, logo que abre a minha Bíblia, eu tenho João 15:5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Salmo 51, versículo 10. É um salmo para essa estação, um local de intercessão, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Todos os dias eu declaro esse salmo, porque todos os dias eu peço para o Senhor. E eu coloco o verbo também permanecer. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, que eu permaneça nesse lugar. Então, escolha versículos que sejam literalmente ferramentas na sua vida. Nós precisamos declarar a palavra, precisamos ler, os nossos olhos precisam ler, os nossos ouvidos precisam escutar, a nossa mente precisa meditar, o nosso coração precisa quebrantar. Então é nesse lugar que eu quero que vocês fluam nessa sexta-feira, partam para o final de semana de desfrute na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficar de olho lá no Instagram para ler as mensagens de vocês glorificando o nome de Deus. Fique com o Senhor, Ele é contigo, e eu declaro um final de semana de descanso e desfrute sobre a sua vida. Amém?